Olá meus queridos, tudo bem? Eu sou o Ginaldo e esse é o canal Falando do Amor de Deus. Nesse canal trazemos conteúdo referente à Palavra de Deus e se esse assunto agrega algum valor na tua vida, eu te convido a permanecer conosco e a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma palavra a qual Elias falou, uma pergunta a qual Elias fez ao povo de Samaria, ao povo de Deus, e ele não teve resposta. Elias perguntou: até quando vocês irão cochear entre dois pensamentos? Se vocês querem servir a Deus ou se vocês querem servir a Baal. Quando nós paramos para analisar a diferença entre pensar e cochear, nós vamos perceber que quando você pensa, você toma uma decisão. Para tomar uma decisão, você vai colocar na balança e aguardar que a balança ela venha pender para cima ou para baixo. Isso é pensar, isso é você tomar uma decisão com base em pensamentos, em estratégia. Quando você está cocheando, você tem a possibilidade de fazer exatamente a coisa errada. Por quê? Por que eu estou te dizendo isso? O cochear, ele significa que é alguém que é coxo, que está dando um passo e ele simplesmente pende para a direita, no próximo passo ele vai pender para a esquerda. E essa definição ou essa indefinição gera uma indecisão e faz com que as pessoas elas fiquem sem ter uma direção, sem ter um pensamento reto, sem ter uma postura ou sem simplesmente ter uma decisão de que lado elas querem estar. Ou para que lado, ou de que maneira elas querem simplesmente fazer o que é certo ou o que era errado. E naquele momento o povo ele estava confuso, o povo estava atônito, o povo não sabia que direção tomar. Por um lado, tem Elias que vai pregar, que vai falar, que vai anunciar o verdadeiro Deus. Por um outro lado, tem os deuses pagãos que foram introduzidos através da Jezabel, através dos costumes e usos que ela tinha por ser uma pessoa pagã e idólatra, e trouxe essa idolatria para o meio do povo de Deus. Elias ele não se conformava, porque olhando para a situação atual do povo de Deus, ele podia simplesmente perceber que estava indo de mal a pior. E quando ele fala a Acabe, dizendo que, segundo a sua palavra, não iria cair chuva nem orvalho sobre a terra até que o Senhor desse a ordem para que a chuva viesse, e aquele tempo de sequidão, aquele tempo de muita seca começa a acontecer. E então, Acabe e Jezabel buscam a Elias para tirar a sua vida, para matá-lo. E um dia ele encontra com o Acabe, depois que ele recebe a incumbência da parte de Deus para que ele procure, para que ele se apresente a Acabe. E aí ele vai e fala com Acabe: olha, eu quero que você convoque todo o povo, leve para o Carmelo e também os profetas de Baal e os profetas de Azerá. Então leve esse povo porque vocês irão ver, vocês irão contemplar, vocês irão perceber quem de fato é Deus, quem é o verdadeiro Deus. E ele entra agora no embate, mas diante da pergunta que ele fez ao povo, quando ele questionou o seguinte: até quando vocês irão cochear? Então agora tem a oportunidade de saber quem é o verdadeiro Deus. E ele vai lançar um desafio. Ele disse a todos os profetas, ele disse: olha, vocês vão trazer um bezerro, 2 bezerros, vocês vão escolher um, eu vou escolher o outro. E aí vocês vão colocar no altar, mas não vai colocar fogo. Eu também vou cortar, vou colocar no altar e não vou colocar fogo. Então o desafio de Elias era para que aquelas pessoas soubessem quem era o verdadeiro Deus. E quando eles começaram ali toda a preparação, eles cortaram o bezerro, colocaram sobre o altar e começaram então a clamar. E esse era o desafio. Nós vamos clamar. Eu vou clamar a meu Deus, vocês vão clamar ao Deus de vocês.
O Deus que responder por fogo, esse é o Deus. E eles começaram aquele ritual, aquelas orações, aquelas humilhações, e eles começaram a clamar em alta voz, e gritavam, e esperneavam, e se cortavam, e se feriam, e pulavam sobre o altar, mas nada acontecia. Resposta nenhuma vinha. Resposta absoluta nenhuma vinha. E Elias, ele permaneceu ali olhando para aquilo, e as pessoas, o povo estava em volta, o povo estava vendo aquela situação. Quando de repente eles clamaram de manhã até o meio-dia e nada aconteceu. Aí Elias, ele disse que agora seria a vez em que ele iria clamar a Deus. E quando Elias, ele repara o altar, e essa é uma das primeiras coisas que ele faz, ele pega o altar que está quebrado, que está em ruína, e ele vai e repara o altar. O que nós aprendemos com a palavra é que o nosso altar, ele precisa estar reparado, ele precisa estar preparado. E aí Elias pega as 12 pedras, e representando as 12 tribos de Israel, e ele repara o altar, ele prepara tudo, porque ele não poderia usar o altar que fora prostituído, que fora usado de maneira incorreta. E aí ele vai preparar aquele altar, ele vai preparar o holocausto, ou o bezerro, para ser queimado ali. E no desafio de Elias, ele cerca com água, ele molha aquilo ali, ele faz um rego em volta do altar, e ele vai colocar uma quantidade de água ali, para que o povo realmente saiba quem é o Deus de Israel, quem é o Deus Todo-Poderoso. E no meio daquilo ali, de toda aquela preparação do altar, ele vai e faz uma oração a Deus. E essa oração, ela não precisa de muita fala, ela não precisa de muita zoada, ela não precisa de muito barulho, ela não precisa de muita firula. A oração, ela tem que ser específica, espontânea e cheia de fé. E a oração de Elias, ela é uma oração curta, mas é uma oração que tem um poder muito grande. E ele vai e expressa em Deus a sua confiança quando ele clama, quando ele fala com Deus. Quando ele clama ao Senhor para que o Senhor o responda e para que aquele povo possa ver e perceber quem é o verdadeiro Deus. E a oração que ele faz atrai a resposta imediata de Deus. Enquanto os profetas de Baal, eles clamaram durante muito tempo, eles fizeram muitas coisas e clamaram, e choraram e fizeram tantas coisas, e não aconteceu a resposta. A oração de Elias é enfática e específica, assim como deve ser a minha e a tua oração. Não é porque nós vamos falar muito, não é porque nós vamos gritar muito que Deus, ele vai nos ouvir. A oração, ela precisa ter coerência, ter fé, e ela precisa ser objetiva. Então nós aprendemos com a palavra, nós aprendemos com a história com a história de Elias, com as histórias ou com os textos bíblicos, o que a palavra nos ensina, que é dessa forma que tem que acontecer. Então Elias, ele simplesmente vai clamar, e de acordo com as palavras, de acordo com o clamor dele, o fogo desceu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, o pó e até mesmo a água que estava em volta daquele rego se secou. E então o povo verdadeiramente percebeu quem era o Deus de Israel. E era necessário que o povo tomasse esse choque. Era necessário que o povo visse com os seus próprios olhos, contemplassem o poder de Deus através da vida do homem de Deus. Hoje eu e você não temos Elias aqui na terra caminhando. Hoje as pessoas não têm um profeta chamado Elias aqui para poder fazer desafios, mas as pessoas precisam ver a manifestação do poder de Deus. Elas precisam se posicionar para receber ou para ver o poder de Deus acontecer. E hoje o Senhor, ele ainda fala comigo, ainda fala com você. Deus ainda usa os profetas para falar com você, para te dizer que você precisa tomar uma decisão, sair de cima do muro, parar de cochear, pender para a direita ou pender para a esquerda. É hora de tomar a decisão de fazer o que de fato e de verdade é certo.
servir ao Senhor, buscar ao Senhor, viver para Deus. E parar com esse pensamento de hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou de outro, hoje eu sirvo a Deus, amanhã eu não. Não é desse jeito. A decisão precisa ser tomada e precisa ser colocada em prática. E a sua oração, o seu clamor, precisa ser verdadeiro, precisa partir de dentro. Você precisa abrir o coração e partir de dentro de você sinceridade, verdade, para que Deus responda o teu clamor. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida poderosamente. Que as mãos excelentes do Senhor sejam sobre ti e sejam sobre a tua casa. Que a graça e a paz do Senhor esteja contigo, tá bom? Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.